Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo desse canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. De trocar experiência, de compartilhar conhecimento, de trocar ideia, falar do ônibus, falar da garagem, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Um bate-papo bem descontraído aqui. É com muito prazer que eu recebo hoje um meio xará, eu acho que é xará meu e do meu irmão, né? Adriano Alex Santos, é isso? Isso. Adriano Alex Santos é gestor financeiro do Grupo Cuba. Exato. Conheço o Adriano, a gente estava batendo um papo aqui em off, conheço já há bastante tempo. Boas lembranças de alguns trabalhos que fizemos juntos. Muito prazer em recebê-lo. Para mim é uma honra ter você aqui representando a Cuba Transportes Gerais, né? Mandar um abraço para todo mundo que é da Cuba lá, para a alta direção, para os gestores, funcionários e colegas que eu tenho lá. Seja muito bem-vindo. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Depois a gente vai falar um pouquinho do financeiro, dessa parte da sua de gestão de financeiro. É um cara que tem uma experiência muito grande com os dados, né? Com os valores que estão envolvidos aí no custo, na qualidade, na produtividade. Mas antes de tudo isso, eu quero ouvir um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar no ônibus, na Cuba, depois na Transcuba, né? No grupo, isso. KBPX agora. E quando começou tudo isso? Dá um alô pro pessoal, manda um abraço para quem quiser e fica à vontade aí para falar sobre o assunto. Legal, é um prazer aqui também estar no Podbus. Bus de busão. Bus de busão. Esse logo, essa vírgula aí pegou. É um prazer estar aqui. O Alex já tinha me chamado, tinha me cobrado. Demorou então... para aceitar o convite. Aí me pegou essa semana eu indo almoçar lá perto da empresa e falou: e aí? Então, cara, é um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar, aprender. Somos parceiros, somos amigos de um bom tempo aí. E mandar um alô aí pra galera da Cuba, né? Um abraço pra parte de operação lá, tenho muitos amigos, tem uma história dentro do Grupo Cuba. Como eu comecei no ano de 2000, né? Também não sou tão novinho assim. Comecei no ano 2000. Há bastante tempo já. Comecei lá no ano 2000, comecei como cobrador de ônibus. Legal. Você sabe que... Não foi pro ar ainda, acho que tem episódios para vir pro ar que eu fiz esse comentário e eu vou fazer questão de repetir. Eu vim pro transporte através do meu avô, que era cobrador. E várias pessoas que passaram aqui, que são profissionais de gestão de todas as áreas do transporte, começaram como cobrador, né? E eu falei da função que hoje está sendo extinta, né? Porque é uma infelicidade, eu não vou entrar nesse mérito de novo, mas eu acho muito legal. O cobrador está aqui vivo e com várias funções. Sim, né? Eu entendo que a função, né, que infelizmente é uma função, não é uma profissão, a função do cobrador, ele abre portas para a pessoa, qualquer um, é só saber fazer uma conta, preencher um relatório, ele consegue trabalhar como cobrador, né? E aí ele acaba abrindo portas para pessoas talvez não tão preparadas, mas aí conhece esse mundo, né, do transporte de passageiro que, cara, é bem dinâmico, é bem agitado. E eu comecei como cobrador de ônibus, trabalhei poucos meses também, na verdade não foram muitos meses, foram 6 meses mais ou menos, 5, 6 meses. Aí logo eu entrei para conferente, trabalhei como conferente uns 2 anos. Aí depois, já entrando para a área administrativa, uma coisa interessante, quando abriu a vaga para conferente, a Denise, que já veio aqui. Sim, a Denise teve nos primeiros episódios aí. Isso. Especial das mulheres. Exato. Um abraço para a Denise. Exato, a Denise também. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova para sair de cobrador, para ir para conferente, ela me fez uma pergunta, né? Ela falou assim: Adriano, mas você sabe que no final, no salário final, o cobrador ainda ganha mais que o conferente, apesar do salário base do conferente ser um pouco maior e tal. É isso mesmo que você quer? Aí eu falei pra ela assim: não, é isso mesmo. Aí ela: por quê? Eu falei assim: porque na parte operacional, o que a gente enxerga? Que o cobrador ele segue normalmente, ou vai pra roda, né? Motorista. Ou ele faz um certo cotovelo, vai primeiro para fiscal e depois para motorista e vai chegar a ser um coordenador e um gerente de tráfego.
né, um diretor operacional, mas eu entendo que as possibilidades das janelas são muito poucas. E quando eu fui para essa área de conferente, né, pensando mais numa área administrativa, eu conseguia enxergar que eu tinha mais possibilidades, mais janelas e opções para mim. Era um risco, claro, que eu estava assumindo, mas essa foi a ideia. Só fazendo uma vírgula aí, porque pra gente o conferente é muito óbvio, né? Mas tem no transporte tem conferente. Quando fala de conferente de recebedoria. É a recebedoria, é o cara que está no caixa. Então é aquele cara que recebe hoje o motorista com a receita que ainda é em dinheiro. O cobrador, exato, o cobrador. Ou o cobrador, para as empresas que tem o cobrador, com o relatório da bilhetagem e com o dinheiro que foi em espécie ainda. Exato, isso, então, exato. Então o conferente é como é o cara da lotérica na empresa do ônibus. Exato. É o cara que recebe as contas e o dinheiro ali. Isso, ele recebe, né, aí contabiliza todo aquele dinheiro, faz uma lote e no dia seguinte o carro forte vem para levar isso para o banco, né? Então eu enxerguei que isso aí seria mais uma área administrativa onde eu teria maiores possibilidades. Nas mudanças ali em 2002, que teve a mudança de transporte, na época da Marta, que acabou até saindo algumas empresas, ficou mais questões de consórcios, de áreas bem definidas. Aí eu fui um dos funcionários, né, que foi cedido para a administração do consórcio, né, que na época era o consórcio 7. Então foi as empresas que faziam parte desse consórcio acabou cedendo alguns funcionários para trabalhar lá. E como eu trabalhava na área de recebedoria, de conferente ali, eu ficava responsável por receber as informações da recebedoria de todas as garagens para poder informar na época a SP Trans. Legal, não sabia dessa história. A gente conhece há tanto tempo, né? Trabalhei no consórcio 7 lá naquela época. Eu acho que você já não estava mais não estava mais no consórcio, mas eu não sabia dessa informação e acho legal. Mas quando você foi de cobrador para recebedoria, como conferente e depois para o consórcio, você já tinha essa habilidade com os números, com a matemática, ou isso nasceu, ou você já era bom de conta já antes disso? Eu já sempre gostei de conta, cara. Sempre gostei de conta, estatística, de cálculo. É uma coisa que já vem de moleque já, bem de infância. E por ser essas coisas de exatas, né, eu sempre fui uma pessoa muito antenada na questão de tecnologia. Então, cara, sempre fazendo muito curso, né? Na época ainda não tinha faculdade. Aí quando eu fui para o consórcio 7, né, aí comecei a aprender mais sobre cálculos de custo, né? Foi uma escola muito grande ali o consórcio 7 para mim. E eu acabei aprendendo a fazer cálculos de remuneração, custos. É aí onde eu tive um contato muito próximo também com o pessoal da própria SP Trans, né? A galera lá, então a gente se conhece e ficou aquela questão de troca de ideias. Olha, você acha que esse cálculo tá coerente, né? Eu tenho muita amizade com o pessoal de lá. Então, era muito legal, porque teve uma época que a SP Trans, ela remunerava as empresas baseado numa renovação de frota. E essa renovação de frota mensalmente tinha as suas depreciações, que é a desvalorização do veículo. Então isso mudava a tarifa mensalmente. E eu lembro que eu checava esse número na vírgula, né, cara? 6 casas depois da vírgula. Eu sempre fui muito crica nisso. E eu rebatia quando os cálculos não batiam com a SP Trans. Ele tá falando da 20ª casa depois da vírgula. Mais inclusive. Ou menos. E aí o que o pessoal da SP Trans, como eu enchia muitas paciências deles, eles começavam a mandar para mim antes, para eu validar o negócio, e depois eles publicavam no diário oficial qual que era a tarifa e tal. Mas, cara, assim, sabe, muito, muito profissional. Nada assim de querer, você tá errado, achar erros. Não nesse sentido. E sempre nessa troca de experiência mesmo, né? Exato. Eu acho que você sempre foi um cara que transitou muito bem por esses órgãos gestores, com outras empresas, com outros gestores financeiros das outras empresas. E eu acho isso aí muito legal. Queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da SP Trans lá. Conheço alguns deles. O canal aqui tá aberto. A SP Trans, ativa o sininho, compartilha aí com a galera aí. E deixa o like nesse vídeo que o Adriano aqui é amigo de muita gente. Muita gente lá dentro. Bastante gente. Conheço bastante gente lá dentro. Conheço as pessoas que fizeram história lá também lá. Só para você ter uma ideia, voltando lá um pouco atrás, quando eu tinha 14 anos, eu fiz o antigo Senai da CMTC. Eu fiz, então... Foi longe lá.
Eu fiz, na época eram 2 anos de curso. Aí o que que eu fiz lá? Eu fiz... Qual que era o conteúdo nessa época desse Lá Senai? no Senai, na verdade, você fazia metade do período, né? Você ficava o período integral lá. Metade do período era o antigo o ginásio, que era a antiga quinta até a 8ª série. Perfeito. E na outra metade você fazia um curso profissionalizante. E eu fiz... um técnico mesmo. Exato. E o legal é que quando você entrava nesse Senai, você já saía com emprego garantido para a CMTC. Legal. Né? E aí quais eram os cursos que tinham lá? Você fazia funilaria, então você aprendia muito sobre estrutura, negócio de solda e tal. Tinha mecânica geral e tinha mecânica de autos. Legal. Então, na época eu escolhi para fazer funilaria e foram 2 anos. Aí eu fiz estágio na antiga garagem do Tatuapé, que era o complexo do Tatuapé, que hoje é a Ambiental. Legal, cliente nosso. Eu fiz lá. Hoje eu moro lá perto. Você chegou a atuar então na funilaria, não? Sim. Não sabia. Outra história que eu não sabia. A gente conhece há tanto tempo. A gente se encontra de vez em quando na hora do almoço aqui. Na hora do almoço aqui pela ali. região, nas proximidades ali da garagem da Cuba, do escritório da Amplitude, que são muito próximos. Sim. Mas eu não sabia dessas histórias. Que legal. Você aí... chegou... Não, aí cheguei a fazer funilaria de ônibus. Aí o último ano de estágio, que era o estágio já... definitivo, porque você fazia 5 meses estágio, 5 meses estágio, férias, e depois o último ano, que era o 3º ano de estágio, você fazia 1 ano na prática mesmo. E na época que eu já entrei para fazer esse último estágio, a CMTC já estava sendo privatizada, então ela já não tinha mais garagens. Então eu não fui na época para o Complexo Tatuapé, eu fui para a antiga Vila Ema. Aí fiz funilaria lá durante 1 ano, fiz o estágio de 1 ano, concluí, né? Recebi meu certificado de conclusão. Só que aí depois não atuei na área, né? Fui trabalhar na época numa metalúrgica, aí trabalhei uns 3 anos lá e aí voltei para o transporte aí como cobrador. E aí onde eu sigo essa história aí, fui pro consórcio 7, né? Onde eu parei, aí aprendi muito lá. Aí chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, né, meu? Você vê que não tem mais pra onde você crescer. Sim. Aí você conversei lá com o pessoal do consórcio, falei, olha, tô voltando pra Cuba, já tinha conversado com o Sérgio, né, se tinha vaga pra mim, pra eu atuar no escritório com ele lá. Ele disse, não, tem sim, pode voltar. Aí voltei pro Grupo Cuba, que a sede fica lá em São Bernardo. Aí comecei a atuar na área de financeiro mesmo, essa área de custos, e conta pra cá, conta pra lá, como sempre gostei de análise de dados, né, sempre fui muito antenado essa história de BI, de inteligência artificial. Eu lembro até, cara, né, quando a antiga BGM, que agora é Praxio, né? Ela começou a fazer a integração dela com o Power BI da Microsoft. Era uma coisa muito nova e tal. E eu lembro que a Adriana, que trabalhava lá, aí ela era muito minha amiga, tá? Ela falou, Adriana, olha, a gente tá com essa integração com a Microsoft e tal, você não quer... Cara, nós fomos a primeira empresa do sistema de transporte, até na Praxis mesmo, de utilizar o Power BI, né, como ferramenta de inteligência de negócios. Aí fizemos fizemos um projeto de 1 ano lá, e o negócio foi evoluindo, e, hoje é quase 99% dos relatórios lá são em tudo Power BI. Eu tive com o Valmir essa semana. Vou mandar um abraço pro pessoal lá da Praxio e tal, e hora ou outra a gente se encontra aí nas empresas, né? Tive com o Valmir esses dias, batendo um papo, tomando um café. Então o pessoal está convidado para vir aqui também, falar da experiência. E é inevitável, porque a Praxio, né, a BGM, está em várias empresas do sistema. E você vê, eu sabia que você era bom de número e também que tinha os relatórios legais e tal, mas está sempre acompanhando a modernização também desses controles, né? Com o BI, que quando chegou... Você sabe que depois eu vou te mostrar uma foto que está ali no meu celular, e eu sou muito fã também dessa modernização da tecnologia, apesar de não mexer como você. Eu não pus minha mão... Eu tentei mexer com o Power BI, mas eu falei... Eu vou pular isso aí. Eu quero saber o que ele vai me dar depois. Né? Então, na verdade, você é o cara que conhece da utilização dessa tecnologia.
e dessa ferramenta, e às vezes quando lá na Amplitude alguém tem dúvida, fala, pergunta pro Adriano lá que ele deve dar uma ajuda nisso daí. Isso é muito legal, mas eu não sou esse cara. Mas eu gosto de enxergar. E essa foto que eu estou falando que está no meu celular, em alguns clientes, eu estou retomando uma anotação da caneta, e não porque eu sou contrário à tecnologia. O empresário falou para mim, Alex, mas eu quero a tela com o BI aparecendo. Eu falei, tá bom, mas esse quadro que a manutenção está anotando na caneta é para eles entenderem o que vai passar de informação pelo sistema para chegar naquela tela. Exato. Aí eu estou ensinando o processo com quadro marcado gráfico a caneta. Né? Que parece que é uma coisa completamente fora. Mas depois eu vou te mostrar, você vai ver que tem uma dinâmica toda de ter um quadro, mas também não ser fechado, ter abertura para escrever o que você quiser ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar depois. Então, sobre essa questão, eu sou bem categórico em falar, né? Eu tive uma reunião sexta-feira passada, né? Foi até altas horas da noite com esse gerente operacional novo lá, que é o Vinícius. Quero mandar um abraço para ele. Nós estávamos conversando e projetando informações, resultados na tela, uma planilha de rentabilidade de contrato, e nós conversando, e eu falei para ele, cara, o Power BI, ele é um dashboard, ele é um painel. A inteligência de negócio, que é o Business Intelligence, é isso que a gente está fazendo. É a caneta escrita. É o que vai antes, é o que vai chegar lá, lá mostrar uma realidade. Ele só vai mostrar. Na verdade, claro que uma senhora de uma ferramenta, Sim, né? não tenho dúvida. Mas a inteligência que vai ser mostrada lá, ela pode ser esboçada num papel. Que foi quando eu mostrei, também ressaltei aquela ideia que você deu, eu mostrei alguns cálculos de matemáticos, porque a gente fala assim, a matemática é simples, é objetiva, mas ela às vezes engana também. E eu escrevendo com ele, fazendo algumas anotações, porque primeiro a ideia nasce no papel, você elabora para depois você transformar ela em uma fórmula, você transformar ela num gráfico. E às vezes o gráfico ele não precisa ser aquela coisa absurda, dinâmica, às vezes uma coisa simples e objetiva. Sim. Eu acho que o simples e objetivo é muito mais eficaz. Eu também sou muito a favor desse simples que funciona, né? E já falei várias vezes na internet, aqui no podcast e nos cursos que eu dou sobre tecnologias, que eu sou fã, mas tem cara que está querendo usar a tecnologia, mas não está fazendo o simples. Exato. O arroz com feijão, ou fazendo o básico ali, né? Por exemplo, vamos falar de operação. Estou pensando no GPS, mas eu não tenho um motorista para colocar na escala. Aí que eu vou olhar no GPS? Um horário que está faltando porque eu não tenho um motorista para colocar na escala. Isso vem antes do GPS. Sim. Na manutenção, os caras, vamos ver a telemetria. A telemetria agora está na moda. Tá na moda. Tá, mas eu não tenho um mecânico para fazer a revisão preventiva. Então você vai ver a telemetria, mas sua revisão, a quilometragem está vencida, não adianta. Então eu acho legal a tecnologia, mas antes dessa informação processada ser visível, vamos dizer, nas telas desses sistemas, a coisa precisa acontecer. Exato, porque senão vai mostrar o quê? É o que eu falo. Tem pessoas que criam, às vezes, uns gráficos, faz umas fórmulas assim, absurdas. Aí eu falo assim, tá, né? Mas isso aqui quer dizer o quê? Você quer me mostrar o quê? Qual resposta que ele está me dando e qual pergunta que foi feita? Porque eu falo muito lá, principalmente na área do pessoal financeiro, que a gente vai fazer cálculos, a gente vai fazer viabilidade de captação de recurso ou não, se o veículo está sendo rentável ou não. Primeiro é a pergunta. A pergunta, se eu não souber fazer a pergunta correta, eu vou trabalhar pra caramba, vou despender um puta de uma energia e não vou responder. E não vou chegar a objetivo nenhum. Não pode ser automático, né? Eu vejo muita gente no automático hoje em dia, processando lá, trabalhando, mas está fazendo para quê? Bom, é porque mandaram, ou porque está ali, ou porque precisa, ou porque alguém pede ou alguém manda. Exato. Não é isso. Tem que fazer a pergunta, como você falou. Eu estou fazendo aqui é para chegar onde eu quero chegar, né? Exato. Se faz sentido naquele momento também, porque, hoje nós vamos falar sobre compra de veículo, né? Por exemplo, antigamente o Finame era uma coisa maravilhosa, né, cara? Subsidiado pelo governo e tal. Alternativa, né? Para quem queria comprar mas carro. Hoje ele acaba não sendo tão
tão viável quando você põe você compara com uma linha de crédito num banco comercial normal. Então, às vezes, acaba... faz no automático. Não, vou fazer no Finame. Não é assim, não dá. Em todo lugar, tem que se questionar. Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso? Mas fazia sentido lá atrás. Ok, não estou falando que você está fazendo errado. É que hoje mudou as coisas. A necessidade da empresa é outra, o foco da empresa é outro, o problema que apareceu é outro, um problema que não existia antes, com a vinda da tecnologia, com a vinda... hoje, no departamento financeiro, que a gente... eu estou atrás, assim, estou lutando para enxergar soluções que eu consiga integrar praticamente todos os meus bancos, porque eu tenho 300 mil contas, 300 mil bancos, e cada hora o cara tem que fazer acesso aqui, mas o sistema ele faz, por exemplo, o próprio Praxio, mas ainda não traz a informação efetiva como eu quero, eu preciso ainda ter um certo processo manual ali, e, são necessidades que vão acontecendo. Antes era ótimo, eu colocava tudo isso numa planilha de Excel, que eu não sou contra, mas, não dá mais. Hoje o volume de informação que a gente trabalha é muito grande. Muito grande. Para você ficar operacionalizando, às vezes, na mão. Agora, quando não é um insight, quando é uma coisa que você vai debruçar e raciocinar, cara, o papel e a caneta eu acho que ainda é insuperável. Não tem jeito. Eu também sou fã. E agora, você vê, está falando já de ferramentas para integrar várias ações e vários processos, no caso aí financeiros, de banco e tal, e que parece uma coisa que já deveria existir. Existe. Né? Mas as que existem ainda não estão sendo efetivas. Exato, vamos dizer assim. É isso aí. Você citou a questão do Excel e foi pauta de uma conversa que eu tive essa semana com um empresário e que eu acho que os sistemas eles são subutilizados e não por falha do sistema, muitas vezes pelo processo ou porque alguém não escreveu na caneta o que vai acontecer para imputar as informações no sistema. E aí eu falo... Eu sou muito a favor de usar o sistema na sua capacidade total. O Excel eu não abro mão para analisar a hora que eu quero tirar algumas informações para processar e fazer análise, testes e tal. Que eu não sou da sua área, apesar de às vezes pôr o pé lá e sair correndo. Entendeu? Eu ponho o pé lá e saio correndo, porque para mim isso é uma área bem específica. Óbvio que a gente, na consultoria e dando assessoria, a gente... Tem uma ideia, não vou no nível que você está. Mas o Excel ele precisa estar disponível para a gente fazer testes. O teste que a gente às vezes não consegue desenhar na caneta, vamos para o Excel. Mas eu vejo que hoje as empresas têm dificuldade de usar a tecnologia desses ERPs e aí tira a informação que talvez não está confiável, vamos dizer assim, porque ninguém desenhou no papel antes. E aí põe no BI... ou põe no Power BI, põe no Excel e eu estou processando informação que a fonte dela está errada. Olha só, por exemplo, vamos falar uma parte de finanças mesmo. A maioria dos RPs, ele tem lá o seu controle de financiamento, o quanto que você paga de parcelas, que a gente chama de PMT, quantidade de juros, ok. Mas, por exemplo, fazer a gente chama de custo médio ponderado de capital, né? Que é para você saber o quanto que a sua taxa efetiva de custo que você está tendo com aquele dinheiro emprestado ou fornecedor, né? Porque quando você paga 30 dias, 60 dias, você está se financiando com o seu fornecedor, né? Então isso tem um custo também. Esse cálculo, custo médio ponderado de capital, eu não conheço até então nenhum RP que faz isso. Não faz. Então que você faz. Exato. Aí você traz para o Excel, faz esse cálculo ali, cara, que não está errado. O Excel ele acaba ajudando. E você tem pessoas que, mas eu quero o custo ponderado de capital, custo médio ponderado de capital, junto com o patrimônio líquido. Beleza, né? Que aí é o capital dos sócios. Não, eu não quero rentabilidade dos sócios, eu quero só capital de terceiro. Então, quer dizer, o Excel nesse sentido ele dá muita flexibilidade. Ele tem as suas restrições, claro, como qualquer software, mas a ferramenta Excel, por ser muito aberta, muito mais dinâmica, para essa inteligência de negócios, eu não abro mão.
Até quando você pega muitos raciocínios que tá pronto, ó, coloca essa inteligência nesse dashboard, Power BI, o que quer que seja, Tableau, Pentaho, qualquer, vai embora. Mas a inteligência, ela nasce primeiro na pessoa, no papel. Eu sou uma pessoa que anoto muito, eu tenho que escrever quando eu tô falando, quando eu tô explicando, porque, cara, eu acho que fica muito claro, às vezes, com aqueles desenhos. Entendeu? Aí você lembrou de um desenho que eu fiz que nem eu lembrava. Lembrou de um desenho que eu fiz há anos atrás, falando de uma análise de operação, vamos falar assim, né? de escalas de operação de freitamento, e nem eu lembrava. E a hora que você falou, eu recordei, eu falei, eu devia ter guardado isso, porque eu precisei alguns dias atrás e não lembrei que eu dei essa solução. E eu lembro que quando eu chamei, na época, você e a Camila para conversar, eu tinha acabado de assumir o RD, né, que era representante de diretoria antes. Isso, o representante da direção para certificações das normas e tal. E eu, né, com aquela apreensão daquela posição nova, tal, eu chamei vocês para conversar. E tanto que a gente acabou conversando na cozinha, lembra? Sim, tomando café. Aí você falou, Adriano, são ideias simples e tal, por exemplo. Aí você rabiscou ali, muito, no papel. Então, cara, eu já sentei com pessoas, com diretores, que ele faz no papel rápido o que muito pessoal pós-graduado não consegue fazer com muitas ferramentas. Então não dá. Primeiro nasce na inteligência, na cabeça, no papel, aí depois a gente põe para funcionar. Você sabe que eu publiquei, você me segue lá e a gente sempre bate esse papo, não sei se você viu, mas eu publiquei um vídeo eu fazendo um desenho lá no escritório, eu risquei a parede, fiz um fluxo de um processo lá, depois eu tive trabalho para pintar a parede, óbvio. Mas eu presenciei, né, numa empresa aleatória, que não cabe nem citar o nome, um gestor falando que o mais jovem, né, o rapaz estava começando ali a carreira, você entendeu o que é que eu desenho, e eu me ofendi com aquilo, eu não gostei dessa abordagem do cara, e eu falei para ele que eu não tinha gostado, que eu não achava legal, porque eu sou um cara que defende, né, os jovens, essa é a nova geração. Sim. Né? Então vamos ajudar eles. Agora você está batendo no moleque, e eu me senti mal. Conversei com o cara e depois eu peguei sobre o assunto e desenhei na parede, filmei e coloquei na internet e disse que eu tinha ouvido. Sim. Né, um cara falando, entendeu o que é que eu desenho? E aí eu desenhando, depois muitas pessoas me falaram, que no desenho eu entendi coisa que antes eu não entendia. E um desenho que eu coloquei um vídeo acelerado até, me pediram o vídeo, mas né, o vídeo, né, sem estar em alta velocidade, mas esse desenhar eu percebi já, usando até esse termo que é muito mal usado, entendeu o que é o desenho, que é uma grosseria que para mim é inadmissível, que muitas vezes você riscando, desenhando ou escrevendo no papel, como a gente está falando, exato, fica muito mais claro para todo mundo. Olha, lá na nossa sala agora lá de reunião, eu já fiz a solicitação, qual é a possibilidade de colocarmos na parede aquele vidro. Porque eu tenho ido em algumas reuniões, principalmente mais com o jurídico, essa parte contábil, e nos escritórios dele é assim, não tem mais aquela lousa. As paredes, elas são de vidro, tem aquele vidro que todo mundo tem um pincel e se tem uma ideia vai lá e rabisca para a pessoa entender. E a gente risca o vidro. E depois apaga, normal. Então eu achei essa sacada desses escritórios, então a gente não inventa nada, a gente copia, né, meu? Claro. Eu falei, que ideia sensacional. Aí eu solicitei, se não der para fazer em todas as paredes, pelo menos em uma, porque às vezes você tá falando, desenhando no papel e nem todo mundo tá vendo. Aí se você levanta e rabisca e tal, fica muito mais legal. E eu acho que a questão de rabiscar, de desenhar, de fluxograma, de entender o porquê aquela conta é muito legal. É muito legal. Eu falo assim, eu trabalho com números, com análise de dados que eu gosto. Não é bem a parte financeira, mas é uma coisa que eu ponho o pé lá porque eu gosto mesmo. Cara, se eu falar, o último curso que eu fiz, eu acabei me formando em economia, né? Aí fiz alguns cursos sobre auditoria na GV, fiz curso agora foi na Faculdade de Chicago, online, sobre estratégias financeiras, mas também nesses últimos,
4 anos também eu tenho me focado muito nessa questão de análise de dados, porque é a tendência, né, meu? Não tem como, as fintechs da vida. Então, aprendi a programar em essas linguagens Python, R... Eu nem então, não sei, para mim é tudo estrangeiro isso daí. São ferramentas agora de análise de dados, cara, porque não adianta a gente ficar preso no passado, a gente tem que acompanhar. E o que o pessoal fala antigamente, né? O inglês você precisa ter uma formação em inglês, uma formação. E hoje está se falando, você tem que ter a sua formação e saber programar em alguma linguagem. Sim. Né? Porque, cara, vou ser sincero, eu aprendendo a programar em Python, eu falo assim que ele dá de 10 a 0 no Excel. Meu, é muito sensacional. Eu brinco assim que é estrangeiro, eu acompanho, mas eu não me meto a manipular esses sistemas. Eu falei, eu acho que minha área é outra área, né? Apesar de gostar muito de Excel e você sabe disso, mas minha área eu já deixei de lado, porque eu até gostaria. Né? Mas eu acho que eu me identifico com uma outra parte desse processo todo. Mas eu tive muita dificuldade, Alex, quando eu comecei a galgar lá no Grupo Cuba algumas posições, aí eu assumi a gerência de uma das empresas do grupo, depois assumi outra, aí até o total que eu assumi todas, e depois gerenciando, e eu sempre fui um cara de pôr a mão na massa, né, cara, fazer, acontecer, e chega uma hora que você não tem braço para fazer tudo. Não tem. E aí você começa a precisar contratar pessoas e às vezes tem aquela questão, você faz, por você estar acostumado, você pega aquele serviço, aquela demanda, você faz muito rápido, mas você tem que aprender a demandar. Cara, e eu custei a aprender a fazer isso. Custei. Quando eu assumi o cargo mesmo de diretor lá, eu tinha coisas assim que eu falava assim, eu preciso disso daqui, tá? E quando eu via, eu já estava fazendo. Eu falei assim, não, eu tenho que esperar. Se a pessoa não está conseguindo fazer, sentar com ela ali do lado, ensinar, fazer. Sempre gostei de ensinar, mas era aquele cara que fazia as coisas. Tanto é que vai ser bem interessante. Chegou uma hora que a presidência lá falou assim, Adriano, você não vai sentar mais na sala do financeiro. Você vai sentar numa sala apartada, porque eu preciso de você analisando e não fazendo. Porque às vezes o dia a dia do financeiro ali consome. Um pergunta, tira uma dúvida, outro tira outra e tal. E chega uma hora que você fala, e o meu serviço? E você se sentindo responsável pelo departamento, você quer fazer acontecer. E aí fizeram isso, já tem acho que uns 2 anos que eu tô separado. Cara, aí você é obrigado a aprender a demandar, esperar, enquanto isso você vai fazendo outra coisa. E, fui aprendendo, é bem legal. Custoso para quem está acostumado a fazer, mas você aprender a demandar e aí você checa, esse número tá errado, né? Porque você já tem a percepção, eu sei que vai dar mais ou menos isso, mas faz a conta só para checar. Só para ter certeza. Só para ter certeza. Aí o cara, caramba, mas você sabia, por que pediu para fazer? Eu falei assim, não, eu precisava do número certinho, mas você acaba tendo uma ideia, né? Tá vendo? Tem gente que acha que eu sou além, pega um cara desse aqui, você fica... Tô aqui só prestando atenção, fica louco. Né? Aproveitando essa oportunidade, eu queria minha mochila para pegar uma pastinha que eu tenho lá, que eu criei um bloco de anotações, está em produção, inclusive. Eu vou te mostrar. Mas para fazer o rascunho, eu já deixei alguns processos principais para quando você for falar, por exemplo, de tarifa, tem a ver com passageiro transportado, ou com a viagem, ou com a quilometragem, ou com diesel, a receita. Cara, tudo a ver, sabe por quê? Eu para poder conectar as ideias, eu uso muito o mapa mental, né? Que na verdade é isso daqui, você já só aproveita os blocos para você fazer o mapa mental. Então, você escreve um texto aqui, por exemplo, mas isso aqui está direcionado a isso. Porque você não vai explicar todo o texto, tá? É direcionado a passageiro, tarifa, reajuste. E, cara, eu tive uma dificuldade uns tempos agora, e eu já acabei solucionando, que além de fazer o financeiro, eu ajudo na administração, eu sou responsável por algumas coisas administrativas e tal. E explicar mais ou menos o fluxograma de como algumas coisas aconteciam, né? E eu acabei conhecendo um banco de dados chamado Neo4j. Cara, ele é exatamente isso aqui.
Olha só que É legal. isso aqui, é um banco de dados específico para grafo, né? Não é gráfico, é grafo, que onde você tem essas arestas e as vértices, onde você vai ligando. Cara, quando eu apresento isso para uma pessoa para explicar algum processo que já está lá, aí a pessoa, mas aqui fica muito claro. Fica muito mais claro, né? Eu achei assim, esse não é o que foi aprovado, coloquei mais processos, coloquei o QR Code do canal para o pessoal, a hora que usar esse material, depois se inscrever no canal também. Depois eu vou te mandar um para você testar lá e ver se gosta. Ah, legal. E depois cara. eu vou te mostrar esse modelo de quadro que eu falei, que as pessoas estão anotando lá e os caras tiram a foto do quadro e me mandam. Né, que eu estou usando algumas figuras, aí já adesivaram o carro de manutenção com a figura de manutenção que está no quadro, que está aqui também. Exato, aí cada um vai direcionar, você tem a ideia geral, aí cada um vai colocar a sua particularidade. Você precisa trazer uma ideia aberta, não tão minuciosa, porque aí quando a pessoa entende, ela vai colocando as suas especificações. Eu estava nessa reunião que eu tive na semana passada. Nós estávamos conversando sobre também em que momento a gente deveria trocar a frota, né? Em que momento correto você tem que trocar o veículo. Aí todo mundo fala, é mais ou menos 7 anos, por exemplo, do urbano, né? E do fretado, do rodoviário, ali o ideal seria em torno de 10 anos e tal. Aí eu falei assim, depende como que está o seu custo de manutenção, depende como que está a sua rentabilidade. Aí a pessoa, o Vinícius, né, falou assim, aí peguei um livro, mostrando para ele, peguei um livro, quando eu estudei economia, de microeconomia, né, na área de custos, eu mostrei para ele aqui, ó, essa aqui é a ideia. Quando o seu custo médio, ele supera o seu custo médio total. Então é o momento da curva, da inflexão ali. Cara, esse é o momento. Porque dali para trás ele vai continuar te dando retorno o carro, mas ele não te dá mais o retorno anterior, ele vai só diminuindo. Aí ele falou, caramba, Adriano, eu falei, isso aqui quem escreveu foi um cara, né, que fala de custo. Mas você testou tudo isso? Essas informações e essas teorias, você testou todas com os dados reais, vamos dizer assim, para validar ela, porque eu conheço você e sei que você vai para essa linha. E você vê, vai longe a história, né? Vai. A coisa, você vê, eu falo de custos operacionais muito, né? Porque eu tenho um curso, né, que é gestão de operação e Elite e Result, e o 64 está lá porque 64% do custo operacional na média, 64% do custo operacional sobre a receita dá 64%. Mão de obra, diesel, peça e pneu. 64% já foi. Era isso antes. Eu vou ter que mudar o curso para 84%, porque o diesel já subiu demais. Aí fala, 84% de mão de obra, diesel, peças e pneus. Conheço empresas que estão nessa situação. E aí sobra 16% para pagar o resto. Como é que sobrevive? As pessoas não têm noção disso. Não. Né? E olha que eu estou indo num nível raso de gestão operacional e de manutenção. Só estou contando os dados que são operacionais, mão de obra, diesel, peça, pneu. Agora, quando parte para a sua planilha, a coisa fica mais feia. Porque você vai na depreciação, você vai no investimento, no capital que foi investido. Tem toda uma inteligência aí. Sim. Olha, hoje o pessoal falava que, por exemplo, o transporte urbano era aquela caixa preta, né? O custo. Hoje não é mais. Hoje, se você entrar no portal Transparência lá da SP Trans, eles publicam a planilha de custo. E o legal é que as pessoas não conseguem fazer essa conta, mas se você pegar fazer uma conta bem simples. Hoje a tarifa que o camarada, a tarifa de arrecadação que a gente fala, o camarada paga R$ 4,40. Tá? Ele tem direito a até 3 viagens em 2 horas, uma coisa assim. Mas a média do sistema é 1,76 viagens por passageiro. Para ficar mais fácil, vamos arredondar para 2. Para 2. Vamos acompanhar esse raciocínio, olha que legal. Então quer dizer que, em média, o cara faz 2 viagens, R$ 4,40. Cada viagem, para ele, a arrecadação saiu R$ 2,20. É simples. Você vai olhar as tarifas médias de arrecadação, de remuneração que as empresas têm, 4 e no caso da área 7 lá é 4,50, 4,56, tá? Mas quando você pega o custo de quanto que é uma viagem, tá? Está lá na planilha. A última planilha de 4,40 tá que o custo por viagem é R$ 7,20. Como é que não fecha a conta nunca? Não tem, já ultrapassou muito. Quer dizer, uma viagem é quase o dobro.
o custo. Aí é onde tem que entrar o subsídio. Onde tem que entrar o subsídio, porque senão o sistema não anda, o sistema de São Paulo não sobrevive, ele é totalmente deficitário. E você vê que eu já tomei até porrada com essa história do canal, de proteger e de falar bem do lado das empresas, né? Porque eu acho que a mídia comum aí, a TV aberta, só fala mal. Né? E vou continuar falando isso, e enquanto eu tiver o canal aqui, eu vou continuar falando isso. Eu acho que até o canal é um meio, uma forma para as pessoas especialistas nessa área mostrar que não é bem assim. Exatamente. Pode ter um ou outro empresário, outra empresa que faz a falcatrua, claro, porque a gente não pode generalizar. Mas eu te garanto que a grande maioria não é assim. A grande maioria está achando, com especialistas de dados, uma forma de conseguir fechar a conta. Exato. E ela não fecha muitas vezes. Não. Né? A população, por um outro lado, não tem. Ela acha que a empresa de ônibus arrecada muito dinheiro, e como sempre acharam, e que sobra dinheiro, então quando vem o aumento da tarifa, a empresa de ônibus está ganhando mais ainda. Não, a empresa de ônibus não está ganhando, a viagem não está nem se pagando. Não. E uma coisa, principalmente em São Paulo, que as pessoas acabam não entendendo, é que a tarifa de remuneração é diferente da tarifa de arrecadação. A tarifa de arrecadação é o que o passageiro paga. O que a empresa vai ser remunerado é outro cálculo totalmente diferente. Não tem nada a ver. Tem um contrato inteiro com vários requisitos. Sim, aí que vai variar esse valor. Exato. Aí. Então não é o dinheiro entrou, está no bolso do empresário. Não. O dinheiro vai lá para o órgão gestor. Exato. E se o empresário estiver cumprindo todas aquelas regras, que são milhares de regras, aí vem uma fração desse dinheiro. Isso. E aí essa fração vai depender do quanto você está fazendo o transporte legal ou não, né? Sim, ou bem feito ou não, exatamente. com pontualidade, com cumprimento, segurança e coisas desse tipo. Eu sou da opinião, eu vou ser bem sincero, que claro que precisa de mais subsídios aqui em São Paulo para poder pagar esse custo todo, mas no geral eu entendo que teria que ser 90% subsidiado pelo governo. O transporte público é público, tem que o Estado, o município tem que dar. E a arrecadação deveria ser um valor até meio que simbólico para não ser zero, tá? Mas para isso também precisaria haver uma cultura geral de você dar vazão para o transporte. Porque qual o recado que a gente tem? Você pega, uma radial da vida lá, vai para a Zona Leste. Você vê uma via bonita de 4 faixas, e só uma é para o ônibus e 3 é para carro pequeno. Você está dando recado, que você fala assim, eu estou dando preferência para o carro pequeno. Sim. Agora, vamos imaginar se fosse inverso, se nessa via fossem 3 faixas para o ônibus e uma só para o carro pequeno. Primeiro que o ônibus iria fluir muito mais rápido, né? A frequência seria muito melhor. Então, e nisso o custo cai, porque uma parte do custo nossa está no trânsito. Sim. Porque é o diesel comendo solto ali e o carro parado. Para quem não eu não sou do ônibus, não entendo, mas pega seu carro, anda na estrada e anda com ele no trânsito. Normalmente a estrada dá quase o dobro de desempenho melhor do que no trânsito. É como um ônibus parado ali várias horas, tem ônibus ficar horas parado. Exato. Curto espaço E você não dá a preferência, né? Você fala, tem que se preocupar com a maioria, tem que ser sempre a necessidade da maioria. Mas quando você olha uma situação dessa, você fala assim, não, tá claro que eu tô dando preferência para o carro pequeno. Tá, uma coisa legal, eu não tinha pensado ainda nessa situação da quantidade de faixas. Aí tem que você pegar esses malucos que são de dados, que eles ficam processando essas informações e chega nessas conclusões. E eu acho muito legal isso. Eu não tinha pensado, mas é verdade. Não vou nem usar a lógica de dados nenhum, tá? Não precisa. Eu vou priorizar o maior. Tem mais pessoas, né, usando o transporte público. Se eu tenho 4 faixas, porque só uma para o transporte público. E quem está de carro, acho que é muito ainda, que aquela faixa está atrapalhando ele, né? Não, e quando não invade, né? Ela acaba invadindo e pede, fica só esperando lá o horário de ela estar disponível, né? Porque até, 9 horas da manhã sim. É exclusivo para ônibus. A partir das 9, da 9h01, já entra com o carro e atrapalha. Mas assim, é uma questão de cultura. Não tem como você falar, vai mudar isso de um dia para o outro. Não. Mas se você for parar para pensar que o trânsito é o câncer da nova
humanidade, um dos cânceres da nova humanidade, cara, não tem jeito. Tem uma parte que é cultural, Adriano, eu acho que tem a ver com o que você falou, tem várias coisas, esse comentário que eu vou fazer, porque também são dados que estão abertos, né, lá no site do governo, e eu, nas minhas análises e tal, eu fui e busquei o total de passageiro por faixa horária, e ele tem lá alguns dados que são em PDFs, tudo, mas eu tive cuidado de tabular os dados que são em PDFs, e para olhar, e nesse estudo que eu fiz, tem alguns meses já, foi logo quando começou a voltar ao normal, eu vi que em São Paulo, no sistema de São Paulo, tinha aproximadamente 13 mil ônibus em operação, isso já foi 14 mil, não sei se o teto foi... Já chegou a 15 mil lá atrás, mas está próximo de 13 mil ônibus. E aí, eu fazendo um estudo por faixa horária, eu vi que a televisão está todo dia falando mal da empresa, né? Que os ônibus tudo lotado. E aí eu vou chegar no ponto que é cultural. Bom, eu tenho 13 mil ônibus, eu peguei uma faixa horária que é pior, que é das 7 horas da manhã ali, que está todo mundo reclamando. E aí eu fui ver o passageiro transportado e a capacidade dos ônibus, desses 13 mil ônibus, para fazer a ocupação desses ônibus. Não chegou, na pior horário, onde todo mundo está reclamando, não chegou a 70% de ocupação. E aí é muito óbvio, porque o ônibus está indo cheio, no trânsito parado, lotado, e está voltando vazio. Exato. Né? Então, no pior horário, esses ônibus não têm 70% de ocupação. Alex, mas como que pode? O ônibus tem gente até no teto. Exato. Naquele ônibus, naquela linha, naquela cultura que todo mundo sai do mesmo horário, tanto de carro quanto de ônibus, Exato. e quer pegar É o mesmo isso. horário. Aí eu fiz um infográfico tentando usar essa experiência que a gente estava trocando ideia aqui para mostrar por faixa horária. Se você sair de casa 1 hora antes ou 1 hora depois, isso no pico da manhã e no pico da tarde acontece a mesma coisa. Exato. O pico da tarde é um pouco mais espaçado. Né? Porque Que isso é normal. é normal. Mas é cultural. Não adianta pôr mais ônibus, não tem como o ônibus rodar. Tá Exato. tudo travado, é o que você falou, as faixas não dão prioridade. E aí eu tenho 60%, isso não. Pior horário eu tenho nem 70% de ocupação desse ônibus, porque eu pego o que eu estou ofertando na ida e na volta. E o passageiro só está na ida. Exato. No pior deu 70%. Nos vales, nos entrepicos, eu vi situações de 20% e 30% de ocupação do que você está ofertando. Isso é dinheiro jogado fora. Exato. Mas Exato. para fazer esse cálculo precisa de uns malucos que vão pegar esses números e processar esses números. Não, é exato. E se você pegar esse conceito que você está falando, é um conceito de um economista, né? Ele chamado Keynes, John Maynard Keynes. Ele que foi chamado para resolver o problema do crash de 29. Ele falava assim, ó, tá, beleza, a economia faliu. Então a gente precisa gerar emprego. Vamos gerar emprego. Então você coloca um cara para cavar um buraco durante das 8 até o meio-dia, aí ele vai almoçar e depois à tarde paga para ele cobrir esse buraco. Porque não importa o que ele está fazendo, só precisava gerar renda. Só que aí ele chegou num determinado raciocínio que naquele espaço ele podia colocar um cara, 2 caras, 3 caras. O quarto cara já não ia produzir a mesma coisa, mas além ia atrapalhar os outros. Então ele não tinha um ganho de escala. Então ele falava assim, então a gente tem que começar a diversificar. Esse é o conceito de Keynes que ele trouxe para resolver o crash de 29. Você está falando a mesma coisa. Não adianta colocar mais ônibus. O ônibus ele simplesmente vai atrapalhar o que eu preciso. E aí eu lembro de você falando, é frequência. É giro. É frequência. Então eu estava conversando, eu fiz uns cursos e um dos cursos o cara falava assim... você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente. Por exemplo, no fretado, qual que é o problema? Você está atendendo que problema do seu cliente? Ah, você quer dar conforto para o colaborador? Não necessariamente, isso aí é consequência. Mas você está se preocupando, no caso de uma montadora, é que você tenha gente suficiente para começar aquela linha de montagem. Então você está trabalhando contra o absenteísmo. Então esse é o problema do seu cliente. Fretado. No urbano já é diferente. Você quer a frequência. O cara às vezes abre mão de qualidade, o cara abre mão de andar sentado, ficar em pé, pendurado. Mas ele quer aquela frequência. Quer a frequência. Ele quer. Não importa, eu quero ir. Ele não quer saber se tem ar-condicionado, ele quer ir. Ele quer chegar no horário. Então pode parecer duas coisas muito parecidas, mas o objetivo são diferentes. É bem diferente. Não é? Mas eu acho que você vê com tanta... Né, com tantas análises, a gente ter potencial para ir longe, né? E você com toda a experiência com essas informações e
trabalhando com todos esses dados, né, de financeiros e de contratos, né, dos órgãos gestores e até dos clientes, tanto no fretamento quanto no urbano. Você consegue fazer esse comparativo de uma coisa com a outra, né? De dizer, ó, isso aqui não tem nada a ver com isso, aqui é um processo completamente diferente. Sim. Você sabe que eu sofri muito, porque eu nasci no urbano e sempre fui um cara de muito urbano, e quando eu passei a atuar no fretamento e no rodoviário, eu dei uma penadinha para entender essas diferenças, certo, né? E até porque me obrigaram, porque falaram, aqui não é urbano, aqui é fretamento, é diferente, aqui é rodoviário não tem nada a ver. E aí tem um contrário também, existe aí uma guerra do que é o quê, mas eu tive a oportunidade de aprender um pouco com todos eles e também de interessar em fazer esses comparativos, para dizer, tudo é ônibus, tudo é transporte, tem suas características, são diferentes, o custo é muito diferente, né? A qualidade é muito diferente, tudo é diferente. Mas não deixa de ser ônibus. Exato. E ônibus é um chassi, uma carroceria, né, puxado por um motor e câmbio. E assim, é bem legal que a ferramenta vamos dizer, é a mesma, né, que é o ônibus, mas a utilização dessa ferramenta que muda, né? Quando você pega o manual, né, poucas vezes eu peguei um manual de um ônibus pra dar uma olhada, que também, olha só, o cara vai ler manual. O cara não é maluco, né? Não, eu não posso falar, porque eu tava com alguns manuais em cima da mesa de um cliente. Aí você olha... Eu quero ver o painel dos ônibus, a diferença de um painel pro outro, porque eu percebi uma dificuldade dos motoristas, jovens ou até experientes, porque ninguém lê o manual. Exato. E às vezes aquela tecnologia chega e tem que pôr para rodar e acha que é tudo igual, e os ônibus vêm se modernizando com painéis, com computadores de bordo e telemetria e tal, e tem sinais diferentes ali. E eu percebi que alguns ônibus estavam passando por algum problema por falta de entendimento daquele painel. Exato. E aí eu fui estudar os manuais. Exato. Aí eu folheando uns manuais, você vê que ele faz a classificação para corretiva, né, preventiva, que não é a minha área, mas acaba entendendo um pouquinho, que aí ele classifica como operação tranquila, moderada e severa, né? Você, opa, então é a mesma ferramenta, mas eu posso usar ela numa operação severa, que aí é onde classifica o urbano, no caso. Uma moderada, que é um fretamento, alguma coisa aí mais leve que o rodoviário. Né? Então, quer dizer, tudo é a mesma ferramenta, é o ônibus, ok, beleza, mas tudo vai depender de como eu vou utilizar. Eu vou utilizar muito, eu vou utilizar freando e parando. Então tem tudo isso, né? Então não dá pra você colocar tudo no mesmo pacote e falar, ó, essa é a solução. Não. Igual na casa do fretado. Você acaba tendo muito reaproveitamento entre empresas, né, de veículos, porque é nessa sacada que você acaba otimizando o seu recurso ali, a utilização do seu recurso. E até para você ofertar um serviço melhor para o cliente. Um serviço melhor e um serviço mais em conta, vamos dizer, mais barato. Porque eu não despendo, né, no jogo todo no contrato dele, o meu custo fixo. O meu custo fixo acaba sendo diluído em vários contratos. Mas a grande dificuldade que a gente tem tido aí nesse último ano é essa disparada desse insumo que é o diesel e, cara, o preço dos ônibus. Também andou alguns componentes, né, por conta, né, da crise, da pandemia, daquela história toda, da falta da matéria-prima. Dos componentes, exato. Dos componentes de chips, de borracha, de aço, faltou tudo. Algumas coisas subiram também em peça, mas o diesel bate todo mundo, né? E o diesel ele é disparado hoje o primeiro ou o segundo maior custo da empresa de transporte de passageiro. Tirando a mão de obra, é o primeiro. Aí tem empresa que já ultrapassou. Dependendo do tipo de operação, eu estou falando de urbano, inclusive, hein? Sem cobrador, não tem o cobrador. E aí... E acaba diminuindo o custo da mão de obra. Você tem uma mão de obra um pouco menor. E o diesel subiu muito, dependendo da tecnologia que está operando e do tipo de trajeto que tem. Eu tenho cliente que já no rodoviário, em alguns casos, que já não tem o cobrador mesmo, o diesel já superava fretamento, em alguns casos também. O diesel e a mão de obra sempre esteve ali. Ó. Então, o diesel está com 40% da receita está no diesel. No nosso caso já chegou o custo do diesel tá 36%. É isso aí. Então, aí não justifica, cara. Cara, fica muito complicado. Muito complicado por quê? Porque é um insumo que ele sofre reflexos de políticas econômicas, né? Que não tá na mão, não tá no poder da negociação
do cara que compra, do empresário. Meu, é geral. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. É o oxigênio da operação. Somos refém. Somos refém. Acabou esse subsídio que o governo dava, o diesel foi lá pra cima, cara. Eu tava conversando com uma distribuidora, né? Que a gente acaba comprando direto de distribuidora. E eu falei, eu nunca vi na minha vida, num posto de gasolina, o diesel ser mais caro que a gasolina, né? E hoje você já encontra. Cara, mas, não dá. Ou o governo, para a economia girar, ele precisa fazer essas estratégias, fazer incentivos, alguma coisa, porque senão vai demorar mais. O que se estava prevendo para 5, 6, 7 anos para a gente retomar o negócio vai demorar muito mais. Vamos pegar vamos supor que o diesel e a gasolina tivessem o mesmo valor, R$6. Um exemplo. Né? Um carro, a gasolina vai rodar em média 10 km. Um carrinho popular, vamos dizer. Né? Um ônibus a diesel, com os mesmos R$6, ele roda em média 2 km. Tá? Tem o diesel que roda 3, tem o que roda 1. Isso. Aí eu tô achando que a gasolina tá cara. O meu carro roda 10 km com R$6. Tem ônibus, lá no grupo de vocês, tem ônibus que deve fazer 1 km por litro. Exato. Né? Um articulado, quando você vai para o articulado, 1.1, ele para cada 1.2 quilômetro vai 1 litro. Exato. Meu carro está gastando 10, tá fazendo 10 km com 1 litro. O ônibus está fazendo 1 por 1. E o diesel está mais caro do que a gasolina. Exato. O passageiro não tem essa noção. E os críticos do transporte também não têm essa noção. Eles só vê o ônibus cheio lá e estão reclamando. Ou estão falando das irresponsabilidades das empresas. Sim. Cara, é difícil. Como eu trabalho principalmente na parte da remuneração, dos cálculos, sistema... eu vejo essas notícias, né? Tem aqueles jornalistas sensacionalistas, né? Que começam a falar demais. Aí um deles, eu não vou citar o nome, ele falou assim, de uma empresa aqui de 115 ônibus do sistema de São Paulo, e ela recebia 600 milhões por ano. Eles falam umas besteiras que eles não têm noção. Aí eu falei assim, aí ele fez a conta rapidinho, que dava bilhões e tal, né? Aí eu falei assim, beleza, vamos imaginar, e ele falou isso durante quase 3 dias seguidos no jornal dele. Aí eu falei assim, beleza, ele pode depois até se retratar, falando, esse número não é bem isso, mas ele não vai dar tanta evidência. E a pessoa já pegou essa informação errada e agora fala, os caras recebem tanto. E às vezes não é uma verdade. Eu acho que falta também um pouco de responsabilidade. É responsabilidade. Esses caras não têm responsabilidade, e você não falou, mas eu falo. Tem o Datena, tem o Bocardi, tem o William Bonner. Esses caras não têm responsabilidade. Você é legal e você respeitou. Eu tô aqui pra falar. Eu parei de assistir, não assisto mais. Não dá. E os caras que vêm me comentar, às vezes até do transporte. Pô, você viu que o cara tava falando a grande besteira? Fala que ele é uma ofensa para os profissionais sérios que estão dentro das garagens, que estão ali entregando o seu melhor para fazer esse serviço que é tão difícil girar. Né? E hoje ele é tão difícil que ele precisa ser pago, porque o governo não dá subsídio de tudo, como é na saúde. Né? Você não tem que pagar para ir lá no UBS. Você não tem que pagar, né, para ter o policial quando você chamar. Bom, o ônibus você tem que pagar porque é muito difícil operar um ônibus. Não é fácil. Não é fácil. Não. E assim, eu tiro o chapéu para essa área porque, cara, você acaba conhecendo cada profissional com uma envergadura de conhecimento que você fala, cara, esse cara precisava, sei lá, dar uma palestra, dar aula, porque tem tanta informação, tem tanto conteúdo que a gente poderia usar, que a gente acaba perdendo. Quando você olha o sistema de São Paulo, por exemplo, você, não de tamanho, tá? Mas de complexibilidade, de cálculo, de remuneração, é o mais complexo do mundo. Cabe uma faculdade só para entender isso daí. Você é um cara que eu acho que você poderia ensinar muita gente, né? E usar dessa sua habilidade, toda essa sua experiência com os dados e de também compartilhar esses conhecimentos aí. Eu acho que você é um cara que tem muito conteúdo aí. Eu gosto. É professor ainda? Eu parei um pouquinho, mas eu gosto de dar aula Já deu aula já? Já.
Mas eles vão, uma palestra, um workshop, de repente. Se eu fizer algum evento desse para chamar os profissionais do transporte, para a gente fazer um bate-papo e convidar. Cara, é legal o pessoal, fazer um fórum você aí já e tal. tá convidado. Um workshop mesmo assim, vamos. Eu vou pensar em alguma coisa. Aceito o convite, tá aceito já. Top, achei. Bom, tem conteúdo aí que dá para 3, 4, 5 episódios Fácil. aqui. Mas isso é muito legal, né? Se a gente falar de compartilhar esse conhecimento... Compartilhar. Né? Você estava dizendo da paciência que você tem, de explicar. E assim, quando você falou sobre a questão de desenhar, parece uma coisa óbvia para nós que estamos explicando, mas às vezes se torna meio abstrato. Eu por gostar de matemática, cara, eu sempre explico para as pessoas assim, vamos tirar essa média aqui. Eu falei assim, a média engana. A média engana muito. Aí, não, mas a média... Não estou falando que a conta está errada. Não é isso. Eu estou falando que a média ela pode enganar. Aí eu pego sempre esse exemplo. Esses 2 exemplos. Primeiro, eu falo assim, vamos fazer uma família de 4 pessoas. 2 pessoas de 30 anos e 2 crianças de 5 anos cada uma. Então, se a gente pegar 30, 30, 60, mais 10, 70. Ok. Dividir por 4, 17,5. Tem alguém de 17 anos e meio ali? Não, tá nem tudo próximo. Longe, e a média engana. E assim, a média é uma coisa conceitual. Né? Então, às vezes a gente tem que deixar de ser, como você falou, a tecnologia ajuda, mas a gente tem que deixar de ser um pouco preguiçoso e entender o número. Aí outra coisa que eu falo, você pega 10, 20 e 30. Você faz a média. Dá 20, porque é 60 dividido por 3. Mas se você pegar 10, 20 e 300, a média dá 110. Então não tem nada a ver. Então aí é questão da gente deixar de ser preguiçoso mesmo e procurar entender o que o número está falando. E o número, ele é sensacional, ele fala. Na verdade, nesse caso, você considera uma anomalia aí, né? Sim. Uma anomalia. Ele acabou de validar uma grosseria que eu fiz na internet e faço até nos cursos. E ele me deu uma forma de explicar muito mais legal, cara. Porque eu sou muitas vezes até grosseiro. E não é de maldade, é grosseiro de... Eu falo isso no meu curso. Que eu não gosto daquelas reuniões de prestação de contas, de dados, de indicadores, seja ele de custo, de qualidade, de produtividade, que os gestores vão lá e apresentam a média do diesel, vamos falar um dos maiores custos, a média do diesel, a meta é 2,5, está em 2,51. E todo mundo bate pau, porque atingiu a meta e vira as costas e vai embora. Não, gente, não pode. Se a média está em 2,51 e a sua meta é 2,5, você tem carro aí que com erro está fazendo 3, 4, 5, porque está errada a quilometragem, e você tem carro que está fazendo 1. Não dá para olhar só a média, bater palma na meta, aí eu vou pegar a média que você está falando junto com a meta, que é de uma média, e falar, não, atingiu não e está tudo bem. Mesmo com a meta atingida de 2,51, tem vários carros que têm um consumo com desempenho abaixo de 2. Exato. E eu tenho que trabalhar esses carros. E você usou daí, né, de uma didática para falar de média que eu não tinha usado. Essa eu vou copiar com certeza e achei show de bola. Não, e às vezes você se apega só na conta, né? E a conta, às vezes ela tá certa, mas, ela não tá representando a sua realidade. Essa análise de média, cara, eu não aprendi sozinho, tá? Como eu falei, eu aprendi muito na época também que eu fui no consórcio 7 e eu tive uma professora, quero até mandar um abraço para ela, Tânia Mazeu, ela mora lá em Santos. Cara, ela me ensinou algumas coisas, né? Talvez ali o engatinhar das análises, mas assim, o que esse número tá falando? Esse número tá correto? Esse número está correto, mas tem coerência nele? Aí nós conversando sobre médias e tal, esses dias, aí eu falei assim, mas vamos olhar o gráfico aqui, ó. Você vê que tem uma tendência de queda. Então eu não posso usar a média dos últimos 12 meses, eu tenho que ver a minha tendência. Até porque contaminar a tendência. Exato, porque aí eu perguntei para ele assim, vamos lá, a sua, no caso era KM também, de quilometragem diesel. Falei assim, a sua operação é a mesma? Não, então já não posso colocar. Não tem como ser. A sua escala é a mesma? Não. Então não tem. Você tem que pegar aquilo que representa a sua realidade. Os 2 últimos meses, os 3 últimos meses, paciência.
tenta trabalhar naquele número. Porque senão você quer comparar hoje uma melhora, claro que houve uma melhora lá no caso, mas você quer comparar com o seu passado lá atrás, qualquer mexidinha que você fizer aqui, você vai melhorar mesmo. Então, aí que está o bendito do BI. É o negócio inteligente. Isso que é BI, não é só um dashboard. Dashboard, cara, paciência, como eu já falei, tem muitos lugares, tem muitos softwares que faz lindos, mas a análise do conteúdo... Tem aplicativos outros que dá o dashboard pronto para você só usa lá com os dados. Mas eu vou aproveitar aqui a presença do cara bom demais com essas análises de números e vou dizer o que eu tenho recomendado para os caras. Eu tenho feito isso, como eu te mostrei, com quadros, ou com planilhas, ou com indicadores. Eu trago para o controle diário. Eu esqueço o que está para trás. Fala, cara, já foi. Você vai tratar o que foi lá no começo do ano ou não foi? Você quer fazer uma análise comparativa do mesmo mês, desse ano com o mesmo mês do ano passado, ok. Mas a gente está atrás de problema e o problema não está lá no ano passado. O problema foi ontem, foi hoje e vai ser amanhã. Isso. Eu estou trazendo, e aí eu tenho um trabalho grande de incentivar esses gestores e profissionais que controlam dados da empresa de ônibus a fazer o controle diário e ter o dia de ontem, analisar o dia hoje. E aí a média de combustível não é mais a média do km por litro mensal de todas as tecnologias. Mas eu separo por tecnologia, eu separo por linha. Tá bom, separa por dia. Quanto que foi ontem? Quanto foi antes de ontem? Quanto que foi amanhã? Você vai olhar quanto foi hoje. Essa variação de um dia para o outro, de uma operação, como você falou, é a mesma operação, a de ontem, a de hoje? Não posso numa linha... Eu peguei casos desse tipo. Um grupo de linhas que operava 45 mil quilômetros num dia, no outro dia operou 40 mil. De um dia para o outro, 5 mil quilômetros, no total de 40 mil quilômetros, é muita coisa. Eu falei, não pode ter essa variação, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho recomendado para os caras fazerem esse controle diário e olha o dia a dia. A empresa de ônibus, ela opera, aí vamos falar do urbano, né? Sim. Que opera 24 horas por dia. Algumas com ônibus rodando até no noturno, na madrugada, e outras não operam 24 horas com ônibus na rua, mas elas funcionam 24 horas. Não tem como uma empresa que opera 24 horas por dia parar no sábado e no domingo e depois você querer fazer a sexta, o sábado e o domingo, controle de sexta, sábado e domingo. Eu preciso que esse controle continue nos finais de semana, se a empresa roda no final de semana. Sim, não, isso tem tudo a ver porque você precisa, eu vou falar até no financeiro, eu preciso fechar o caixa de hoje, né, acabou as operações, tal, eu preciso fechar o caixa hoje bonitinho para eu começar a saber o que foi programado, o que foi realizado. Ok, beleza, vou pro próximo dia, né? As variações, as anomalias, sim, cara, como em qualquer lugar. Sim, como em qualquer lugar, surgiu alguma coisa talvez de última hora, mas que não deveria, mas um recebimento que estava previsto não entrou, essas coisas todas, mas você tem que ir olhando, porque cara, até por causa de memória, de anotação, porque é tanta informação que você vai lembrar, por exemplo, estamos fechando o mês hoje. Você vai lembrar o que aconteceu no começo do mês? Não lembro. Nem a pau. Então, se não tiver fechado, tiver anotado, bem explicado, cara, esquece. E é baseado nessas informações, que aí é o caso de finanças, que eu preciso dessa informação mais coerente possível, para eu poder projetar o meu futuro. Então eu trabalho com fluxo projetado de no mínimo 12 meses e até 5 anos. Mas os meus primeiros 12 meses, eles são extremamente importantes, porque é onde eu vejo o que eu vou investir, o quanto vai entrar de receita, o quanto vai entrar de prestações novas para pagar, quantas a gente vai terminar, que a gente fala que vai cair o contrato, que vai terminar o contrato, vai cair tanto, e eu vou conseguir colocar já uma prestação nova de um veículo novo. Então, eu vou ficar batendo fotografia do lado de trás. Não, eu tenho que saber agora. A partir do agora para frente. E tem que estar correto. É o hoje, né? É o hoje. Hoje, usando, vamos dizer assim, vamos usar o passado como experiência para fazer ou não comparativos. Eu vou pensar no futuro numa projeção, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque a pandemia está aí a prova, que veio, que ninguém esperava, e arregaçou com muito negócio. Mas eu tenho que ver o hoje. Eu comparo com o passado,
Estou projetando o futuro, mas se eu não fizer o hoje e amanhã, Não, a adianta. referência dos dois, para projeção e para análise de período, é o hoje. É o hoje. É o dia que aconteceu ontem, vamos dizer, bateu a fotografia, 2, 3 dias, semana, mas é aquilo, o dado mais próximo. Porque, igual você falou, aconteceu a pandemia. Cara, o histórico que a gente tinha antes da pandemia, esquece. Esquece, ele não serve mais, Não serve mais pra nada. Eu falei, me olharam torto esses dias que eu falei, não, porque eu tô comparando com 2 anos. Não, esquece, 2 anos é pandemia. Então vamos voltar antes da pandemia. Não vai, Não cara, dá, não volta tem mais como. o que era. Tem gente que tem essa expectativa até o empresário fala, pô, mas eu dava X viagem, transportava tantos passageiros, eu acho que vai voltar. Eu acho que não vai voltar. Não. Mas eu também não quero ser o pessimista que está jogando areia em expectativa, em otimismo de ninguém. Eu digo, vamos acompanhar isso no dia a dia. Se isso tiver tendência de chegar onde já foi, os números vão mostrar todos os dias. E aí você já vai se preparando e se planejando por isso. Mas o que eu converso com o pessoal da área, os big lá da SP Trans, que tem muita informação, a expectativa é que não volte o mesmo. Não volta. Até porque o usuário do ônibus, ele acabou acelerando essa questão de home office. Tem muitas empresas que vai efetivar a questão híbrida da pessoa ir alguns dias no serviço e alguns dias em casa. Então mudou o comportamento, mudou o perfil. Tem muitas empresas que é 100% home office. Eu conheço amigos meus que trabalham nessa área de tecnologia. A empresa já falou, não vamos voltar mais. Eles não vão voltar mais presencialmente. Então é outro perfil, esquece. Que, cara, é bom por um lado e ruim pelo outro. O bom é que se eu conseguir fazer uma rentabilidade melhor do que eu era antes, com um custo menor, cara, palmas para mim. Porque eu falo para o pessoal, existe o resultado final, né, que é o lucro, que é o valor absoluto, e existe a rentabilidade. A rentabilidade é o percentual sobre a receita. Então, né, um outro exemplo bem simplório. Uma empresa fatura 20 mil reais e ela tem um resultado de 2 mil reais final. Então tem um resultado de 10%. Aí tem outra empresa que fatura 10 mil e ela deixa um resultado de 1.500. Aí, em valor absoluto, a de 2 mil deixa mais que a de 1,5. Só que em rentabilidade, uma deixa 10, outra deixa 15%. Não dá para olhar só uma coisa, tem que olhar as Tem duas que olhar coisas. tudo, não dá para você ter só um perfil, só uma perspectiva, cara. Você tem que olhar tudo, que é lucro e rentabilidade. Perfeito. Entendeu? Então tem empresas que, cara, eu conheço algumas pessoas de finanças e tal, de bancos, que tem banco que, por exemplo, ele em valor absoluto ele tem resultados menores, empresas têm resultados menores, mas em rentabilidade é muito maior que muita empresa grande. Aí você fala, cara, e aí? E aí que é a gestão do negócio. O que vale para mim? É o equilíbrio entre essas duas coisas, eu acho, e aí, né, depende. Aí você fala, mas o que é bom e ruim? Você pode devolver essa pergunta para mim, tá, Adriano? Mas o que é bom? É a que fatura 15% ou a que deixa 2 mil? Assim, depende de como ainda eu estou com o meu custo fixo. Como que é o meu custo fixo? Eu consigo repassar e diminuir na mesma proporção? Então vai depender. Depende de cada negócio. Cara, é bem legal isso. Não, eu adoro e já vou usar com certeza várias teorias aqui que não são teorias, são suas práticas, e eu vou trazer isso para usar dessas informações até para continuar compartilhando conhecimento. Legal. O conhecimento que a gente troca aqui. Sim. Né? Sou muito grato pela presença do Adriano Alex dos Santos aí, do Grupo Cuba Transportes Gerais, Cuba Tour, a Cuba Turismo, a Cuba do Sérgio. Sérgio, um grande abraço para você, um grande prazer. Está convidado já para vir aqui para falar assim que o tempo permitir aí, mandar um abraço para Ana, para o Laércio, para todos os gestores e funcionários lá da Cuba. E deixa aí seu agradecimento aí, manda um tchau, beijo para a família. Não pode esquecer da patroa, senão... Não, eu quero agradecer, né, a vocês aqui, pela oportunidade de conversar. Cara, desejo sucesso para esse canal, desejo mesmo. Eu acho que eu me identifiquei com o canal, né? Porque você acaba conhecendo pessoas que às vezes sofrem das mesmas dores que você. Então você não sofre sozinho.
Cara, eu quero agradecer a todos que passam na minha vida, né? Primeiro a minha família, cara, eu sou muito grato, eu sou um cara abençoado. Eu falo que se eu tenho 3 filhos lindos, cara, minha filha Ana Flávia, tá se formando agora advogada. Eu tenho um moleque de 16 anos que tá maior que eu, tá quase 2 metros. Que não precisa muito pra ficar maior que a gente, né? Porque a gente não é dessas alturas todas. E eu tenho uma pequenininha, Isabela, que já tá com 10 aninhos, já não é tão pequena assim. Aí eu falo, né, se o céu sentir falta de 3 anjos, eu sei onde encontrar. Eles estão lá em casa. Bom. Eu sou apaixonado por eles. Eu falo que o melhor brinquedo de um homem são os filhos, porque eu me divirto com meus filhos. Minha esposa fala, você parece criança. Eu sou mesmo. Então eu só agradeço. E aos profissionais, cara, porque se a gente tá onde tá, é porque estenderam as mãos, né? Abriram as portas, deram oportunidade, acreditaram, né? Porque quando eu conto a minha história, que eu falo que eu comecei de cobrador e hoje eu sou responsável pelas finanças de um grupo, cara, todo mundo se espanta, mas assim, teve alguém que estendeu a mão, teve alguém que acreditou que eu tinha esse potencial, né? Fiz a minha parte, estudei, trabalhei, mas tem aquela questão de, a oportunidade tem que ter alguém. Então eu sou muito grato ao Sérgio, à empresa, o grupo, todos que ainda estão me dando essa oportunidade de continuar trabalhando e crescendo. E a vocês, muito obrigado mesmo. Cara, já me convida aqui para a próxima já. Que legal. Para mim é um grande prazer ter você aqui e já convidei todos lá do Grupo Cuba. Adriano, cara, a gente podia ficar aqui por muitas e muitas horas batendo esse papo, mas a gente está aí, eu acho que nessa jornada já... A gente troca experiência há muito tempo já, a gente fica meio distante dependendo da época. São momentos Eu acho que o canal veio também para resgatar alguns profissionais e amigos, né, trazer para próximo e, independente de estar seguindo ou não, se identificou com o conteúdo que está aqui. De qualquer forma, eu só quero agradecer pela presença, por ter vindo aqui e dado essa aula aí, que eu vi que tem gente que está gostando de todas essas interpretações e dessa experiência que você veio aqui passar aqui no Podbus 64. E é isso. Agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco e vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Tamo junto até depois da última viagem. Até mais. Que Deus abençoe sua jornada. Amém, é nóis. Tudo Amém. de bom. Tchau, tchau. Até mais.